Então, continuando, a EAD, então, ela não é apenas uma solução paliativa para atender os alunos que estão distantes, né, das instituições de educação. E ela também não se trata uma transposição de conteúdos e métodos do ensino presencial. A EAD, ela tem uma perspectiva muito diferente. E nós precisamos trazer para o diálogo, né, principalmente os professores que atuam nessa educação à distância, né? E eu sempre disse, depois que eu fiz os cursos em educação à distância, que todos os profissionais do presencial, né, não sendo virtual, eles precisam ter esse diálogo, porque nós passamos a aprender muito com a educação à distância, né? Nós podemos criar espaços externos, né? Não tendo aula presencial, né? Fazendo uso desses ambientes virtuais, né? Esses espaços digitais, né? De que forma que eu posso utilizar, de que forma que eu posso promover esse processo de ensino-aprendizagem, né? Mesmo com o uso dos recursos da TIC, observa-se com maior frequência a ocorrência de programas de EAD centrado na disponibilidade de materiais didáticos textuais ou hipertextuais, cabendo ao aprendiz navegar pelos materiais, realizar as atividades propostas e dar respostas, muitas vezes isolado, sem contato com o formador ou com os demais participantes do programa. Então, o autor vem trazer essa abordagem, né, que na educação à distância isso também acontece, né? E a educação à distância, ela tem esse viés de estar trazendo os estudantes, de promover essa discussão, de promover o grupo, de problematizar o grupo que faz parte da educação à distância, né? E aqui, desse modo, formam-se as redes de aprendizagens que empregam o Computer Mediated Communication. Não sei pronunciar direito, tá? Para aprender em conjunto, por meio da interação, comunicação multidirecional e produção colaborativa. Ou seja, essa perspectiva de rede, ela emprega esses meios de interação, de comunicação multidirecional e produção colaborativa. Ou seja, existe uma necessidade nesses espaços, né, nesses ambientes digitais de aprendizagem, que tanto os professores formadores como os tutores criem esses mecanismos de interação e comunicação e produção colaborativa. Essa é uma perspectiva muito da educação à distância, mas tentando empregar esse tipo de aprendizagem, né? Que tem, por exemplo, a busca das informações que lhes são mais pertinentes, internaliza, apropria delas e as transforma em uma nova representação, ao mesmo tempo em que se transforma e volta a agir no grupo transformado e transformando o grupo. Então, é uma perspectiva de trabalho colaborativo, né? Nós já conversamos um pouco sobre as metodologias ativas. As metodologias ativas, ela tem essa perspectiva de uma colaboração, de uma produção colaborativa, né? De pensar no grupo e na transformação desse grupo. E para finalizar, já chegando quase ao final ali, essa professora, a professora Maria Elizabeth, ela vai falar que ensinar em ambientes digitais e interativos da aprendizagem significa organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades, disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas mídias e linguagens, ter um professor que atua como mediador e orientador do aluno, procurando, então, o que esse professor de educação à distância, que tem que pensar, organizar, planejar e pensar em mídias, qual que é a proposta dele? É identificar as representações de pensamento dos estudantes, com o objetivo de fornecer informações relevantes, com o objetivo de incentivar a busca de distintas fontes de informação e realização de experimentações. Ou seja, esse professor ele tem como objetivo promover, né, provocar reflexão sobre esses processos. E a interação, interaprendizagem e aprendizagem significativa do aluno. Ou seja, a aprendizagem entre eles. E aqui vai falar um pouco mais sobre a questão do planejamento,
né, aprenderem a planejar nesses ambientes digitais e virtuais. Ressalta-se que um ambiente digital de aprendizagem constitui uma ecologia da informação, aqui é um conceito novo, criada na atividade de todos os participantes desse contexto, os quais, à medida que interagem, transformam a forma de representar o próprio pensamento e se transformam mutuamente na dinâmica das inter-relações que estabelecem entre si, ao mesmo tempo em que alteram o próprio ambiente. Então, nessa perspectiva conceitual de ecologia de informação, o foco dela não é a tecnologia em si, mas a forma com que eu realizo a atividade, né? A forma com que eu crio as inter-relações, né? As interaprendizagem que está escrito logo acima. É muito mais o próprio processo do que a tecnologia em si, né? É o uso que eu faço dessa tecnologia. A avaliação, então, em educação à distância com suportes em ambientes digitais de interação e aprendizagem, né? Como que o aprendiz deve ser avaliado? De que forma que o estudante ele vai ser avaliado, né? O aprendiz tem a oportunidade de avaliar continuamente o próprio trabalho individualmente ou com a colaboração do grupo e efetuar instantaneamente as reformulações que considere adequadas para produzir novos saberes, assim como analisar as produções dos colegas, emitir feedback e espelhar-se nessas produções. Por exemplo, quando eu crio uma atividade em que cada um terá que, por exemplo, comentar um fragmento do texto e cada um vai ter que criar um fragmento e comentar outros 2 fragmentos, ou seja, eu crio essa possibilidade da produção de um novo conhecimento. A partir do momento que eu vou reformular o meu conceito daquele determinado conceito de aprendizagem, ou eu vou ampliar a forma com que eu olho para aquele determinado conceito, né? A partir daquilo que o estudante colocou lá no grupo, nessa determinada tarefa, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Existe essa possibilidade de reformulação e de ampliação do conhecimento. O uso das TICs em educação à distância traz uma contribuição essencial pelo registro contínuo das interações, produções e caminhos percorridos. Ou seja, lá no espaço, por exemplo, Moodle, eu consigo identificar, né, e vocês também têm como identificar, dependendo da proposta de atividades que contém no Moodle, no Classroom ou qualquer outra plataforma de aprendizagem, os meus registros, as minhas produções, os caminhos que eu percorri. Isso também é claro, por exemplo, quando eu acesso um Moodle, que eu quero ver o que vocês conseguiram acompanhar, o que vocês baixaram, quanto tempo vocês estiveram no ambiente digital, né, de aprendizagem. Essas plataformas de aprendizagem, esses ambientes, eles apresentam essas características, né? E essas estatísticas, né? E é uma estatística muito sofisticada, que eu consigo acompanhar o que o aluno percorreu, né? E nós temos também o registro da participação, né? Aquilo que ele conseguiu participar, a forma com que ele conseguiu dialogar, né, neste espaço. E o tempo todo, por espaço de interação, por e-mail, pelas mensagens na própria plataforma. Então, o que se pretende em educação, né, é uma interação que permita ao aprendiz representar as próprias ideias e participar de um processo construtivo, pensando na integração dessas tecnologias. E esse autor ele vai citar aqui as redes de televisão, né, que foram disponibilizadas ao longo de alguns anos. Hoje ainda o Salto, né, para o Futuro, a TV Escola. Aí tivemos vários programas, né, dos governos federais,
né, que foi o ProInfo, e hoje nós temos esse programa do governo que é Educação Conectada. Então, assim, a gente consegue identificar essas plataformas, nós conseguimos identificar as construções e as produções ao longo dos anos, né? A educação à distância em ambientes digitais de interação e aprendizagem, e esse diálogo com a leitura e a escrita. No momento que eu participo de um curso à distância, eu também passo a tecer considerações, né, e a desenvolver ferramentas e meios de escrever, né, de produzir textos, né, de ler também. E aqui essa autora vai dizer que participar de um curso à distância em ambientes digitais e colaborativos de aprendizagem significa mergulhar em um mundo virtual, cuja comunicação se dá essencialmente pela leitura e interpretação dos materiais didáticos, textuais e hipertextuais, pela leitura do escrito do pensamento do outro, pela expressão do próprio pensamento por meio da escrita. O curso à distância, né, que tem esse viés colaborativo, ele tem essa perspectiva de uma leitura e de uma escrita do pensamento do outro. E a partir do pensamento e escrita do pensamento do outro, da leitura e escrita do pensamento do outro, eu amplio ao meu pensamento. E os outros também ampliam os seus pensamentos a partir daquilo que eu também estou propondo a escrever, estou propondo a colaborar neste espaço de aprendizagem. Então, cada participante tem a oportunidade de percorrer caminhos diversos, né? Com as conexões existentes entre as informações, entre os textos e as imagens, né? Ele se torna um receptor e, ao mesmo tempo, um emissor de informações e representam, e com isso, tanto o emissor quanto o receptor, eles são representativos de espaços, né? De referência e interação. E que deve ser visitado, explorado, trabalhado, não caracterizando o local de visita obrigatória. Ou seja, esses espaços também eles não são de forma obrigatória, eles não garantem esse olhar de forma obrigatória. Muitas vezes, por exemplo, um espaço de interação, os alunos evitam expor seus pensamentos, evitam escrever, né? Muitos estudantes ficam receosos com aquilo que ele vai ser analisado, de forma que ele vai ser analisado a partir da escrita que ele tem. Então, assim, são todos os vieses de uma educação à distância que nós temos que tentar dialogar sobre isso e ter um entendimento também, né? Ter um olhar sobre isso. Tendo em vista a necessidade de fluência tecnológica para que a pessoa possa participar de atividades à distância, com suporte no meio digital, fica explícita a intrínseca conexão entre EAD, alfabetização e inclusão digital. Mas isso não significa ser a última pré-requisito para EAD, e sim que há necessidade de trabalhar o desenvolvimento de competências relacionadas com alfabetização e inclusão digital, quando as pessoas se propõem a participar de cursos à distância. Essa discussão aqui ela é muito importante. Nós estamos acostumados, né, eu principalmente que já trabalhei muito tempo com a educação à distância, a ter essa percepção e essa necessidade de uma alfabetização e inclusão digital. Nem todos os estudantes estão preparados para essa inclusão digital e nem todos os estudantes estão alfabetizados, né, nessa ferramenta nova, nesses recursos novos que é a educação à distância. Então, nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento dessas competências, né, e ampliar a nossa visão e a nossa forma de olhar para essas pessoas que estão nesses espaços, né. Isso é muito interessante. E essa perspectiva de olhar, né, tendo o campo da educação à distância, ela é um gargalo importantíssimo. Por que existe a falta, né, das pessoas nesses espaços de interação? Por que a gente consegue ter essa percepção de que pouquíssimas pessoas participam desses espaços? Será que elas não foram alfabetizadas e incluídas digitalmente? De que forma que vem sendo a alfabetização dessas pessoas nesses espaços digitais?
Então, assim, é uma problematização, né? Que eu encerro aqui essa nossa videoaula, esse momento de debate. Depois, de debate não, de aula mesmo, né? Bem expositiva. E depois eu espero que vocês entrem, né? Eu vou disponibilizar o link para que vocês entrem e comentem, né? Façam as suas considerações. Ok, pessoal? Nos vemos então às 19h. Muito obrigada e até mais.